nesse ano sui generis que a gente está vivendo, os encontros, né, de turma que vão acontecendo essas semanas, em geral, estão associados aos Jogos do Brasil, como foi o caso hoje. Mas em qualquer outro ano, quando a gente chega no final de novembro, dezembro, a gente começa a ter reuniões de confraternização, happy hour de fim de ano, né, com os mais variados grupos, o grupo do clube, o grupo do trabalho, o grupo da turma que era da faculdade. E a gente nunca reclama de todos esses encontros, só fica difícil no dia seguinte acordar cedo e ir para o trabalho, seja porque o encontro acabou tarde ou porque o encontro foi regado a muita cerveja. Aqui na CIP, final do ano, é hora da gente ir concluindo alguns ciclos. Isso vai se manifestando em Shabatot especiais. Então, a gente teve algumas semanas o Shabat do Lar, na semana passada o Shabat da Escola Lafer, dessa vez o Shabat de formatura do Manigut. Eu lembro há um pouquinho mais de 3 anos, que foi a minha primeira experiência conduzindo um Shabat da Escola Lafer. Eu tinha acabado de virar coordenador da escola e, no final da minha prédica, eu convidava todos os profissionais da Escola Lafer, só para dizer, Escola Lafer é o nome do que antes na CIP se chamava o Departamento de Ensino Religioso. Então agora chama Escola Lafer, mas é um departamento aqui da CIP. Então eu chamava todos os profissionais da parte administrativa, todos os professores a subirem aqui, ia chamando um por nome. Eu estava lendo os nomes e eu daqui escutei uma morá, meio que sussurrar, mas não em um tom muito baixo, dizendo, ele esqueceu de mim. E aí eu esqueci, aí eu olhei, realmente não estava na minha lista, de fato eu tinha esquecido. E aí eu rapidamente coloquei o nome da morá na lista, e aí eu evitei por um triz que ela se sentisse ainda mais desprestigiada e excluída. Mas quem nunca, né? Quem nunca teve nessa posição de se sentir invisível? De escutar um comentário no qual a pessoa, sem ter a menor intenção de te ofender, simplesmente não te considerou. Num grupo de pais da escola, em que estão tanto pais quanto mães, e alguém se refere no coletivo, então, amigas, ou quando falam sobre o Brasil como um país cristão, ignorando todas as outras perspectivas religiosas que tanto contribuem para a construção desse país. Tem um monte de outros exemplos. Tenho certeza que se a gente abrisse aqui o microfone, cada um ia ter uma série de exemplos para contar. Quando assumem que todos os judeus têm a mesma posição política, e é sempre a opinião que você não tem. Talvez porque quando consideram que todos os judeus têm a opinião que você tem, você não se sente excluído. Mas quando consideram que todos os judeus têm alguma opinião diferente, imediatamente você fala, mas tem eu aqui, e eu não penso isso. Quem também já não cometeu, né, teve do outro lado dessa ofensa, já cometeu esse deslize, e de forma involuntária, na maioria das vezes, sem se dar conta de que estava excluindo alguém. E a pergunta que sempre precisa, né, que a gente sempre precisa se fazer, é o que a gente faz quando a gente se dá conta desse descuido? Como a gente pode reparar esse erro? Se vocês pegarem o Sidur e abrirem na página 21, no último parágrafo da página 21, vocês vão perceber que em português diz bendito sejas tu, Adonai nosso Deus, e Deus dos nossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, Deus de Sará, Deus de Rivká, Deus de Rachel e Deus de Leá. Quem está na CIP há algum tempo sabe que nem sempre foi assim nos nossos Sidurim. Se a gente pegar a edição anterior do Shabbat Shalom, que era cinza, só tinha referência aos patriarcas. Só desde 2020 que no nosso Sidur de Shabbat tem referência às matriarcas. E no Shavuot Tov, que é de 2013, na Amidah tem 2 colunas. E fala assim, se você quiser optar pela versão tradicional,
aí você pode continuar omitindo as mulheres, mas se você quiser optar pela versão igualitária, então você inclui as matriarcas. Na minha opinião, a gente certamente já avançou quando a gente tornou visíveis as mulheres de quem a gente descende, não apenas os seus maridos, e ao mesmo tempo que eu reconheço e aplaudo esses avanços, a gente precisa reconhecer que a gente continua tornando invisíveis, pelo menos parte das mulheres de quem nós descendemos. A paraxá dessa semana, Vayetze, conta da fuga de Yaakov, depois de ele ter se passado pelo seu irmão Esav e recebido a bênção de primogenitura no lugar dele, no lugar do irmão. Durante os 20 anos seguintes, Yaakov, que até então tentava trilhar o seu caminho, sempre levando vantagem, algumas vezes trapaceando, não tem outra palavra para descrever, vê os papéis se inverterem. Logo de cara, o seu sogro, o titio Lavan, Lavan era sogro e tio, o trapaceia, começando com o casamento, em que ele queria casar com uma das filhas, e Lavan entrega a outra filha. Só no dia seguinte, ele acorda e descobre que a mulher com quem ele estava dormindo não era aquela com quem ele pretendia ter casado. E essas duas, a mais velha com quem ele casa primeiro, Leá, e a mais nova com quem ele casa na sequência, Rachel, essas são as duas matriarcas, cujos nomes a gente passou a reconhecer na Amidá. A gente diz Sará, Rivká, Rachel e Leá. Então essas duas estão lá na lista. Mas elas não são as únicas mulheres com quem Yaakov tem seus 12 filhos homens. Na Torá estão escritos os nomes de 12 filhos homens e de uma filha mulher, mas os comentaristas dizem que não é possível que alguém tenha 12 filhos homens e só uma filha mulher, e o que aconteceu é que as outras filhas mulheres não tiveram seus nomes registrados. Mas esses 12 filhos homens dão origem às 12 tribos. E as mães desses 12 filhos não são só Rachel e Leá. Quando Rachel não podia ter filhos, ela deu Bilá, a sua serva, para Yaakov como esposa. E aí diz o texto, para que ela, Rachel, pudesse ter um filho através dela, Bilá. Era como se o filho, quem ficou grávida, quem passou os 9 meses, quem pariu, foi Bilá, mas quem era a mãe era Rachel. Junto com Bilá, Yaakov teve Dan e Naftali. Para quem, como eu, ama Tel Aviv, a região em que Tel Aviv fica é chamado Gush Dan, a região de Dan, porque em tempos bíblicos, aquela era a região da tribo de Dan. Quando Leá deixou de ter filhos, Leá teve um monte de filhos, aí quando ela parou de ter filhos, ela também entregou a sua serva Zilpá para Yaakov como esposa, e Yaakov teve com Zilpá Gad e Asher. Juntas, Bilá e Zilpá têm 4 dos 12 filhos de Yaakov, quer dizer, 1/4, mas elas continuam não sendo reconhecidas como matriarcas do povo judeu. Heather Burrow, uma acadêmica que escreveu sobre isso, ela escreveu: elas são Bilá e Zilpá, são frequentemente apresentadas como objetos semelhantes a escravos, sem voz na narrativa, que agem apenas a mando de outros. Elas nunca são apresentadas como sujeitos com voz, agência ou poder. Assim, elas foram esquecidas como indignas ou ignoradas como se não fossem merecedoras de destaque. E aí, depois ela analisar um pouco a história dessas duas mulheres, ela diz que elas ganham uma outra perspectiva. Sua história ressoa com tantos que não têm voz ou poder. É uma história da silenciosa humildade de mulheres marginalizadas, cujos filhos têm uma vida melhor como resultado. Eu afirmo, é a Heather Burrow, eu afirmo que essas duas mulheres são identificáveis e dignas de emulação, por razões diferentes das matriarcas mais conhecidas. Só para dizer, a gente, nesse ano de tantos marcos, também é o ano dos 200 anos da independência,
no qual a gente está revisitando a nossa história e está descobrindo episódios da nossa história em que segmentos inteiros da nossa sociedade não receberam o mérito que mereciam por tudo que fizeram. Em particular, o segmento, né, de negros e pardos. A gente, né, tem uma história que as revoltas contra o império, ou as revoltas contra a monarquia, todo mundo estuda a Guerra dos Farroupilhas, dos brancos do Rio Grande do Sul. As inúmeras revoltas organizadas por negros, iguaizinhas à Guerra das Farroupilhas, a gente não estuda. Então também é uma oportunidade de a gente perceber quem são essas vozes silenciadas da nossa história brasileira, junto com quem são as vozes silenciadas da nossa tradição judaica. No texto bíblico, são pouquíssimas as referências a Bilá e a Zilpá. Nós nunca ouvimos uma palavra que elas tenham dito. O pouco que nós sabemos é que Bilá, além de ter os seus filhos atribuídos a outra mulher e não ter uma palavra registrada, ela sofre um ato de violência sexual por parte de Reuven, o filho mais velho de Yaakov. E aí quando Yaakov vai dar bênção para todos os filhos, ele na prática destitui Reuven da primogenitura por ter cometido esse ato contra a sua honra, contra a honra de Yaakov, não contra a mulher contra quem ele praticou a violência. Na falta de informação vinda da Torá, os Midrashim tentam ocupar esse vácuo. Sobre Bilá, tem quem diga que ela era sobrinha de Dvora, não a Dvora que mais tarde vai ser uma das juízas, no período dos juízes, mas de Dvora, que foi a ama de leite de Rivká. Outros comentários dizem que tanto Bilá quanto Zilpá eram meia-irmãs de Rachel e Leá, elas eram filhas de Lavan com concubinas suas. Alguns Midrashim indicam que quando Rachel faleceu, Bilá assumiu o papel de mãe de Yosef e Benjamim, que os criou, e assumiu também o papel de Rachel na cama de Yaakov. Nesse espaço de falta de informação e de indefinições, tem Midrashim que dizem que, de fato, são 6 as matriarcas, e que Bilá e Zilpá são incluídas entre as matriarcas. E tem um, inclusive, que diz que faz a seguinte conta. Durante a semana, a Amidá tem 19 bênçãos. E aí diz que 19 são os 3 patriarcas, né? Avraham, Yitzhak e Yaakov, as 4 matriarcas tradicionais, Sará, Rivká, Rachel e Leá, e os 12 filhos de Yaakov. Então dá 3, mais 4, 7, mais 12, 19, e essas são as 19 partes da Amidá durante a semana. No final de semana são só 7 as partes da Amidá, e diz, essas 7 são os 3 patriarcas e as 4 matriarcas. Mas em Rosh Hashanah são 9 as partes da Amidá, e esse Midrash diz, 9 são os 3 patriarcas, as 4 matriarcas tradicionais e Bilá e Zilpá. Em tempos recentes, tem sinagogas que, considerando que Bilá e Zilpá representam segmentos da comunidade judaica que ao longo dos séculos foram invisibilizados, decidiram incorporá-las ao lado de Sará, Rivká, Rachel e Leá, e na Amidá disse Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Yitzhak e Yaakov, Elohei Moteinu, Elohei Sará, Rivká, Rachel, Leá, Bilá e Zilpá. Dizem os nomes de todas as 6. Assim, dessa forma simbólica, elas incorporam também pessoas que nunca se enxergaram nas figuras retratadas nas páginas do Sidur. A imensa maioria das sinagogas do mundo, no entanto, continuam mais apegadas às formulações tradicionais e continuam se referindo a apenas 4 matriarcas ou só aos seus maridos. Queridos formandos do Manigut, que vocês sejam capazes de liderar uma comunidade judaica em que todos se encontrem representados, capazes de descobrir a sua voz na dinâmica comunitária. Que a liderança de vocês possa ser um fator de crescimento e de amadurecimento do mundo judaico, e que a participação judaica de vocês possa ajudar cada um de vocês a crescer e a amadurecer também. Shabbat Shalom.